Conversando a respeito deste ano de 2023, e debaixo de muita oração, eu e Paulo, nós entendemos que é oportuno nós trabalharmos com Antioquia num tema que nos é muito caro, que é a questão do discipulado. É um esforço para nós entendermos o que, afinal de contas, significa nós sermos discípulos, seguidores de Jesus. Você vai ver então essa tônica do discipulado surgindo em muitos momentos de toda a nossa comunhão, de toda a nossa vivência como igreja, mas sobretudo nestes momentos aqui em que nós nos reunimos em torno da palavra do Senhor nas nossas celebrações dominicais. E nesse sentido nós entendemos que o Sermão do Monte, o qual nós começamos a estudar hoje nesta pequena série de mensagens, relativamente pequena série de mensagens, o Sermão do Monte, nessa questão do discipulado, ocupa um papel fundamental, até porque o Evangelho de Mateus, no qual este sermão de Jesus está inserido, é reconhecido pelos autores principais, pelos comentaristas principais, como um evangelho catequético, ou seja, um evangelho que servia para a instrução das comunidades de discípulos que estavam se formando, principalmente a partir de Jerusalém. Mateus é reconhecido como um evangelho principalmente para crentes judeus, para cristãos oriundos do judaísmo. É por isso que você vai ver tantas referências no evangelho de Mateus a respeito das profecias do Antigo Testamento. E isso não é à toa. O evangelista tem um objetivo muito bem definido. Siga então o pensamento aqui. Os judeus, eles esperavam a vinda de um Messias que haveria de ser um rei ungido como fora Davi, e que seria enviado para libertar o seu povo. Mateus, o alvo de Mateus é apontar para Jesus, como sendo este Messias. Logo, para Mateus, Jesus não é o rei que Deus envia, não apenas para ser crido, mas também para ser obedecido. E é aí então que o Evangelho de Mateus adquire o seu caráter essencial para nós, para a questão do discipulado cristão. Seguir a Jesus, para Mateus e para nós, e nós devemos ter essa compreensão, seguir a Jesus não é apenas uma questão de você se afiliar a uma associação religiosa como esta igreja na qual nós estamos, mas você seguir a Jesus significa também você entender que você é um cidadão de um novo reino. E você sendo cidadão de um novo reino, você está sujeito às leis desse reino. Sendo um cidadão do novo reino, você está sujeito à autoridade do rei deste reino e tudo aquilo que ele ordenar. O Sermão do Monte, que cobre os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é a lei desse reino. Da mesma maneira, e parece que Mateus é bastante intencional nesse sentido, da mesma maneira como Moisés subiu o Monte Sinai para trazer a lei do Senhor na forma de ordenanças e mandamentos para o povo de Israel, Jesus, da mesma maneira, ele sobe ao monte para trazer a lei do reino ao seu povo. Não é que essa seja necessariamente uma nova lei, não existe nenhuma contradição entre Jesus e Moisés. O que Jesus faz no Sermão do Monte, e eu espero que você observe isso ao longo das próximas semanas, é reinterpretar, aplicar, trazer aquele verdadeiro sentido que os mandamentos queriam transmitir. Jesus ele vai reler a lei de Moisés para os seus discípulos, dizendo o que é que ela significa para nós. Os temas desse sermão, os temas do Sermão do Monte, eles são temas que são muito caros para nós. Amor ao próximo. Como você deve orar? Como você deve lidar com a questão dos bens materiais, não se tornando um escravo, não se tornando um servo deles? Entretanto, o fato de nós dizermos que o Sermão do Monte é a lei do reino, não quer dizer ao mesmo tempo que o Sermão do Monte deve ser encarado por mim e por você com uma abordagem legalista. Não é que se você obedecer aquilo que o Sermão do Monte diz, você vai se tornar um discípulo de Jesus. Mas porque você é um discípulo de Jesus Cristo, porque você já é um cidadão do reino, trazido para o reino do amor de Jesus Cristo por meio da fé, por causa disso, então, você obedece. É a consequência natural. A obediência flui da nossa identidade como seguidores de Jesus. É difícil nós conseguirmos diminuir a beleza e o impacto do Sermão do Monte, mesmo para a cultura em geral. Se eu e você tomarmos apenas o aspecto literário do sermão,
o Sermão do Monte merece estar inserido, talvez no lugar de maior honra, dentre os grandes discursos da história. Jesus aqui, na visão da cultura em geral, ele é o grande mestre da moral. Os sentidos morais do Sermão do Monte são apreciados por todo tipo de pessoas. Só que, muitas vezes, esses sentidos são mal compreendidos pela maioria. A verdade é que, no saldo final, o intuito do Sermão do Monte, a intenção de Jesus no Sermão do Monte é justamente expor para mim e para você a dura realidade de que a régua de Jesus é alta demais. Na soma geral, aquilo que nós retiramos do sermão é: este aqui é o padrão, busque segui-lo todos os dias, busque cumpri-lo, mas no final das contas dependa da graça de Deus, porque o padrão, o alvo, é muito elevado para mim e para você. Poderia ser diferente esse alvo ser menos elevado, uma vez que o Sermão do Monte é um retrato perfeito de alguém perfeito. Nós olhamos para o Sermão do Monte e nós vemos Jesus, todas as virtudes de Cristo. Será que ele poderia ser menos elevado? Mas entremos no texto de hoje propriamente dito. Essa passagem na qual nós vamos meditar hoje é uma das passagens mais conhecidas de todo o sermão do Evangelho de Mateus e, por que não dizer, de toda a Escritura. Aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. Eu peço a você que abra sua Bíblia, então, se você ainda não fez, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. E o convite para você é que você leia com toda atenção, preste bastante atenção no que vai ser dito, tenha toda a reverência e espere que o Senhor nos conduza pelo seu Espírito a nós sermos mais semelhantes com Jesus. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, estamos diante de um dos textos mais belos de toda a Escritura. Ajuda-nos a ver a beleza do Sermão do Monte, de maneira especial das bem-aventuranças, mas acima de tudo, trabalhe o nosso caráter, para que sejamos bons discípulos de Cristo, cada vez mais imitando o nosso Mestre. É o nosso desejo e a oração que fazemos, pois sabemos que somente o Teu Espírito pode fazer isso, e por isso recorremos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Já se disse que imitar alguém é a melhor forma de homenagem que você pode fazer. Alguns imitadores no nosso país são bastante famosos. Quem é que já não viu, por exemplo, uma imitação do Tom Cavalcante, do Marvio Lúcio, chamado Carioca, do Rogério Morgado, ou do Bailarino? A reprodução que esses imitadores fazem dos artistas que eles imitam, ela é quase perfeita. O mesmo acontece com os sósias de gente famosa, gente que não parece tanto com o seu ídolo na voz, talvez, mas que se parece tremendamente com eles na aparência. Você chega algumas vezes a ver essas pessoas em programas de TV e você às vezes fica até na dúvida, será que é realmente aquela pessoa, aquela celebridade ali, ou é um sósia? Mas então a diferença se revela nos pequenos detalhes. Você até diz, é alguém bem parecido, ele é muito parecido realmente, mas não exatamente igual. Semelhante, mas não igual. Outro dia eu ouvia no rádio do carro, pasmem alguns de vocês, eu ouvia no rádio do carro um samba, daqueles bons, das antigas, tipo fundo de quintal, mas a voz não era de um homem, a voz aí cantando era uma voz de mulher, uma voz belíssima, linda, feminina, parecia
da Elis Regina. Eu sabia que a Elis gravou alguns sambas, né? Um deles bastante famoso para nós aqui em São Paulo, principalmente, Tiro ao Álvaro, que ela canta com a Dona Irã Barbosa, né? De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Você conhece a música. Mas então eu comecei a prestar atenção, porque eu fiquei na dúvida. É realmente a Elis cantando esse samba? Eu não conhecia o samba. É a Elis cantando ou é a filha dela, a Maria Rita? A igualmente poderosa, voz lindíssima, Maria Rita. Às vezes a semelhança ela vem pelo DNA. E você percebe a diferença apenas no detalhe. Essa questão acontece ainda nos produtos, aqueles produtos ditos genéricos que você compra no centro de São Paulo, ou então na Shopee. Nem sempre é assim, é claro. Mas muitas vezes você precisa olhar com muito cuidado para dizer que você realmente não está com uma bolsa Louis Vuitton ou então com um Rolex original. Nem sempre, é claro, é assim. A igreja de Jesus deveria ser assim. Uma igreja que imita o seu Senhor de uma tal maneira que a diferença entre um e outro fosse quase imperceptível. Algumas vezes a igreja de Jesus, ela é assim. Ela se parece com o seu Senhor. Quando ela se entrega a fazer o bem, quando ela se entrega a proclamar a justiça, defender o direito, falar em prol daqueles que não têm voz, dos mais fracos, os discípulos então se parecem tanto, mas tanto com Jesus, que às vezes é difícil você distinguir entre onde começa um, onde termina um e onde começa o outro. É fruto da nossa união com Jesus isso. De como o Espírito age em nós na nossa busca por santidade. Mas tantas vezes a igreja também se torna tão diferente do seu Senhor, que os de fora, eles olham para nós com desprezo, porque acertadamente eles afirmam que não veem Jesus em nós. Não são poucas as vezes, e provavelmente você já ouviu essa frase: eu gosto muito de Jesus, Jesus é um cara muito bacana. O problema é o fã-clube. Claro, você precisa dar o devido peso de quem é que está falando isso. Às vezes é um inimigo confesso da fé, mas todos nós conhecemos, é claro, histórias de pessoas que se afastaram de Jesus ou da igreja de Cristo por causa do péssimo testemunho de pessoas que deveriam imitá-lo. O que é que nós temos aqui nas bem-aventuranças? Jesus, ele vê as multidões que estão começando a se interessar por ele. Esse é o começo do ministério de Jesus na Galileia. Então ele se assenta à moda dos rabis do seu tempo para ensinar. O ensino de Jesus, como nós veremos, não é para toda a multidão. O Sermão do Monte não é para a multidão. Jesus não está falando às multidões. Ele está falando para aqueles que eram os seus discípulos. A língua grega vai nos ajudar a ver que, apesar de Jesus estar falando a um círculo menor de pessoas, essa não é uma conversa entre amigos. Não é aquela conversa que você tem sentado numa lanchonete comendo um hambúrguer com o seu amigo. Este pronunciamento de Jesus no Sermão do Monte é um pronunciamento solene, é alguma coisa que Jesus, como rei, deseja ver cumprido na vida daqueles que querem segui-lo. É um rei trazendo a sua lei, uma lei que se torna um reflexo perfeito daquele que a apresenta. É claro, nem sempre isso acontece quando você está falando de políticos, nem sempre os políticos são um reflexo daquilo que eles estão promulgando, aquilo que eles estão editando como lei. Na maioria das vezes não é assim. Os nossos políticos não são tão virtuosos quanto as leis que eles querem promulgar. Mas com Jesus isso não acontece. É um alinhamento perfeito entre o caráter do legislador e a lei que ele oferece a nós. E Jesus então nos chama a imitá-lo, de tal maneira que eu e você sejamos um testemunho vivo dele, que é o Senhor a quem nós servimos. A mensagem que eu quero deixar nesta noite a partir das bem-aventuranças é que eu e você somos felizes por sermos discípulos de Jesus. Nós somos felizes por sermos discípulos de Jesus. Primeiro, quero ver com vocês o que é que nos torna discípulos de Jesus. E segundo, o que é que nos caracteriza como tais. Como se parece um discípulo de Jesus. Vejamos primeiro, o que é que torna alguém discípulo de Jesus? Nós vamos dar uma olhada primeiro na própria palavra matetés do grego. Aquilo que é traduzido por discípulos. Discípulo, na verdade, né?
Como muitos substantivos, mesmo no português, matetés vem de, a palavra matetés, um substantivo, vem de um verbo, o verbo mantano, o verbo grego mantano, que quer dizer aprender. Então, no sentido mais básico, um discípulo é alguém que aprende, é um aluno. É o sentido mais elementar que você pode ter de ser um discípulo de Jesus. É alguém que dá ouvidos à instrução de Jesus como um bom aluno. Alguém que procura compreender qual seja a vontade do seu Senhor. Aqui são necessárias algumas aplicações. Qual é o meio que Jesus escolheu para se fazer conhecido? Jesus escolheu se fazer conhecido através da sua palavra. Esses primeiros discípulos que receberam essa mensagem em primeira mão e a transmitiram para nós, registrando essas mensagens nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento, de tal maneira que, sendo copiada ao longo das eras de toda a igreja cristã, transmitida oralmente, mas principalmente através de cópias do Novo Testamento, nós então a recebemos aqui através dos apóstolos, mas eles a receberam de primeira mão. Mas Jesus se revelou através da palavra. Como é que então eu e você aprendemos de Jesus? Se aprender é o caráter mais básico do discípulo. Nós aprendemos através do estudo da palavra. Aprendemos investindo tempo para estudá-la, para refletir no seu ensino, para entender aquilo que ela nos diz pessoalmente. Pessoas como eu, ou o seminarista Paulo, que estudamos para isso, nós podemos ajudar você talvez em compreendê-la melhor, mas acredite, nada pode se comparar ou substituir a apropriação pessoal das palavras de Jesus Cristo. Nada se compara ao estudo pessoal da palavra. Você precisa investir na sua formação espiritual aos pés de Jesus. E como é que você faz isso? Reservando um tempo, todos os dias, de leitura e de meditação. É triste perceber, entretanto, que na nossa época nós temos acesso à Bíblia como nenhum outro tempo teve. No português você tem diversas traduções, Revista Atualizada, Revista Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, Nova Versão Internacional, Almeida Século XXI, Nova Almeida Atualizada, Versão Contemporânea. Você tem Bíblias em todo tipo de edição. Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do empreendedor, Bíblia do pastor, Bíblia do vendedor de churrasquinho grego da rua direita. Você tem diversas edições da Bíblia. Você tem Bíblia de todo tipo de encadernação, cor, brochura, espiral. Você tem a Bíblia no seu celular. Você tem a Bíblia no seu computador, você tem a Bíblia no seu tablet, de tal maneira que você pode levar a Bíblia com você onde você for. Mas, ao mesmo tempo, contraditoriamente, nenhuma época manifesta tal analfabetismo, tão pouco conhecimento daquilo que a Bíblia diz como a nossa época. Às vezes você pergunta para um crente já com alguma experiência, alguma vivência na igreja a respeito de questões básicas a respeito da doutrina ou a respeito da Escritura, e essa pessoa não sabe te responder. E eu não estou aqui falando nem das doutrinas mais difíceis, aquelas que exigem um preparo maior, como a Trindade, como a predestinação, como o milenarismo, questões que são mais desafiadoras, até mesmo para teólogos experientes. Não, eu estou falando de histórias básicas da Escritura. Meus irmãos, nós precisamos aprender, cuidar de nos instruir na palavra. Agora, é preciso definir também o que é que significa aprender. Nessa cultura judaica em que os homens e mulheres que ouviram Jesus de primeira mão estão inseridos, aprender não é você acumular conhecimento, mas é você transformar aquilo que você conhece em prática. Ou seja, um discípulo é aquele que não apenas aprende, mas é aquele que obedece. Jesus faz essa ligação necessária quando lá no final do monte, no capítulo 7, ele vai dizer: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você percebe a vinculação que existe aí? O homem prudente, quem é? É aquele que ouve e que pratica. Esse é o homem prudente. Agora, num sentido contrário, por outro lado, Jesus continua. Nesse mesmo capítulo 7,
no verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Como é que Jesus chama aquele que ouve e não pratica? Insensato, tolo, louco. Jesus não chama você a ser um acadêmico da palavra, Ele chama você a ser um praticante. Irmãos, nós reconhecemos a nossa fraternidade, o valor de trabalho de todas as denominações que confessam a Jesus como seu Senhor. Sejam elas quem forem, batistas, presbiterianos, assembleanos, nós reconhecemos o trabalho de todas essas denominações, mas eu não tenho nenhum receio, e eu creio que não é arrogância da minha parte afirmar que ninguém é tão dedicado à pesquisa e ensino da Escritura como nós, os reformados. O ramo da igreja ao qual nós presbiterianos fazemos parte. Todavia, será que nós poderíamos afirmar que, de um modo geral, a ortodoxia, a doutrina correta, tem levado dentro da nossa igreja, no nosso meio, a ortopraxia, a prática correta? Será que conhecer a Escritura tem levado à prática? Em minha avaliação, existe muito para nós caminharmos ainda nesse sentido. E eu estou falando isso não apenas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas do nosso pequeno rebanho aqui como Antioquia. Eu percebo como pastor de vocês, e nisto eu também me incluo, que a nossa igreja, muitas vezes, ela carece de um maior zelo na prática da palavra. Nós carecemos disso, mas eu tenho certeza que com a graça de Deus nós podemos virar esse jogo através do conhecimento do Espírito. Tenho absoluta certeza disso. E ao virarmos o jogo, nós vamos nos parecermos mais com Jesus. Nós vamos nos parecer mais com Jesus. Isso nos leva à terceira definição acerca de um discípulo. O que é que significa ser um cristão? A palavra cristão, de uma maneira bastante gramatical, é você ser alguém semelhante a Jesus. É alguém que parece com Jesus. Faz sentido. Aquele que ouve e obedece cresce em santidade à imagem daquele que é o cabeça, como Paulo nos lembra no 4º capítulo de Efésios. Em resumo, um discípulo é alguém que imita o seu mestre. Quando a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, principalmente lá na carta de Paulo aos Romanos, ela está se referindo principalmente ao papel de Jesus em reverter aquilo que a queda produziu. Se o pecado de Adão trouxe a morte de Jesus trouxe a vida eterna. É mais ou menos por aí que Paulo está caminhando. No entanto, Jesus é um segundo Adão também no sentido de que em Jesus é criada uma nova humanidade que é segundo a imagem dele mesmo, Jesus Cristo. Adão deu origem a toda uma raça degenerada, mas Jesus dá origem ao povo santo, tal qual ele mesmo é. Vocês já ouviram falar de um protótipo? Já ouviu falar de um protótipo? Protótipo é um modelo de alguma coisa que não existe, mas que serve de guia para que a coisa real possa ser construída. Uma maquete, por exemplo, é um protótipo. É algo que nos ajuda a ver como a construção final vai parecer. Jesus, meus irmãos, é o nosso protótipo. Um discípulo de Jesus olha para ele para entender como nós mesmos devemos ser. É por isso que Paulo pode intimar os coríntios com toda a ousadia, lá no 1º capítulo da sua carta, no verso 11, 1 Coríntios 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Você percebe aqui o jogo da imitação? Eu imito Jesus, outras pessoas me imitam. Eu imito Jesus, outras pessoas me imitam. E assim a igreja vai sendo formada, vai crescendo, cheia de réplicas de Jesus. Lógico, são cópias que são imperfeitas, até o dia em que nós vamos ser como Ele é. Essa é uma lição preciosa aqui para mim e para você também. É uma lição de consolação a respeito da imitação de Jesus. E a palavra aqui é calma. O trabalho ainda não está completo. Você ainda é uma imitação imperfeita. Você um dia vai ser perfeito, sim. Você um dia vai ser perfeito, como Jesus é perfeito. Enquanto isso, por favor, não atrapalhe o trabalho do Espírito em você. O Espírito, pela palavra, está transformando e aperfeiçoando você.
Ser como Jesus é menos uma questão de você se afirmar ser capaz e muito mais uma questão de você negar a si mesmo. Quando o Espírito te dirigir pela palavra, não resista a ele. Não seja como um jumento teimoso, agarrando-se a um modelo ruim de homem como Adão, quando Deus quer transformar você à imagem e semelhança de Jesus. Imite a Cristo, deixe o Espírito te guiar nesse sentido. Rememoremos então esse ponto. O que é um discípulo? É alguém que aprende, é alguém que obedece, é alguém que imita. Você pode repetir? Um discípulo é alguém que aprende, alguém que obedece, alguém que imita. Em que é que Jesus deve ser imitado? O que é que caracteriza um discípulo de Jesus? Agora eu passo a abordar as bem-aventuranças propriamente ditas. É certo que cada uma dessas bem-aventuranças vale um sermão. Paulo tentou me convencer disso quando nós estávamos planejando, mas eu disse, não, a série vai ficar longa demais, vai ser o ano inteiro no Sermão do Monte, vamos abordá-la todas juntas. Você vai encontrar, entretanto, abordagens como essa, estudando cada uma das bem-aventuranças separadamente em muitos livros, eu recomendo aqui principalmente o comentário do John Stott nesse sentido, ou então em vídeos de mensagens na internet, mas essa é uma abordagem mais ampla e eu quero dar então aqui um aspecto mais panorâmico nelas, mesmo que não haja prejuízo na mensagem. Deus me ajude. Como nós dissemos, o discípulo, ele aprende, obedece e imita o seu Senhor. Nós também já dissemos que você ler as bem-aventuranças é você ver um retrato perfeito de Cristo. Jesus é o bem-aventurado por excelência. Jesus é o bem-aventurado por excelência. Vejamos então, o que é a pobreza de espírito? Pobreza de espírito, vá acompanhando aí na sua Bíblia. Pobreza de espírito não é a pobreza material. Há miseráveis, mendigos, gente que mora na rua que não possui essa característica, que não possui essa pobreza de espírito. A pobreza de espírito, meus irmãos, é o estado natural de quem se sabe dependente de Deus, de alguém que sabe que não tem nada de si mesmo. Mesmo que essa pessoa possua todas as coisas desse mundo, ela sabe que todas essas coisas vêm de Deus e que se Deus puxar o plugue dela, ela vai morrer, vai se encerrar a vida dela e que tudo aquilo que ela tem vem do Senhor. Este é o pobre de espírito. É o estado natural de quem se sabe dependente de Deus. É alguém que se assemelha a Jesus Cristo. Porque Jesus, sendo Deus, se humilhou e ele assumiu forma de servo. E o que é que Deus fez com Jesus por ele haver se assumido forma de servo? O Pai lhe deu o seu reino. E Jesus o partilha conosco. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus partilha o seu reino conosco. Ele partilha o seu reino com todos aqueles que reconhecem a sua indignidade e que reconhecem a graça de Deus, que nos salva, que nos alcança, que nos redime. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E porque um discípulo de Jesus se reconhece um miserável, esse discípulo é alguém que chora. E ele chora porque sabe que nem ele, discípulo, nem o mundo são o que deveriam ser. O discípulo de Jesus é alguém que chora a mancha do pecado e as suas consequências. O discípulo de Jesus é aquele que chora, que partilha o choro de Jesus ao lado do túmulo de Lázaro. Jesus não sabia o que ele iria fazer dali a instantes com Lázaro, mas mesmo assim ele chora. Por quê? Porque Jesus é alguém que reconhece o sofrimento que o pecado e a morte causam. Jesus é alguém que chora a miséria da morte humana. Jesus é aquele que chora às vistas da Jerusalém incrédula, da mesma maneira como eu e você às vezes choramos a dureza do coração e a injustiça dos homens. Jesus chora na cruz quando ele experimenta o meu pecado, o seu pecado, alguma coisa que para ele era absolutamente inédita. Mas o Pai o consola pela ressurreição. O Pai consola Jesus pela ressurreição e nós que somos os seus discípulos também haveremos de provar essa mesma consolação quando o nosso corpo ressurreto, quando o nosso corpo transformado se tornar incorruptível, então para nós vivermos no lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque as coisas antigas já passaram. Sim, nós choramos nesse mundo, mas nós não mais choraremos na Nova Jerusalém. Mas, espera aí, nós choraremos sim na Nova Jerusalém. Mas o choro na Nova Jerusalém é um choro de alegria.
É aquele choro que você vê, aquelas lágrimas que escorrem do seu olho, quando você começa a rir até sua barriga doer. Esse é o choro que você vai experimentar na glória. Deus consolará o coração daqueles que choram. Quando nós choramos pela injustiça e pela maldade, entretanto, a tendência é nós nos deixarmos tomar pela indignação e nós sermos tentados a fazer justiça pelas nossas próprias mãos. E é por isso que Jesus abençoa a mansidão. Bem-aventurados os mansos. Lembre-se, Jesus era o Senhor e o juiz de toda a terra. Jesus é aquele que há de julgar os vivos e os mortos, mas por acaso Jesus também não foi alguém manso e humilde de coração? Quando Jesus era ofendido, ele não revidava, mas ele se entregava ao Pai, que julgava todas as coisas retamente. Mesmo a ira e a justiça de Jesus Cristo eram controladas. Jesus era capaz de derrubar na base do chicote as mesas dos mercadores que enchiam o pátio dos gentios no templo e logo na sequência chorar pela dureza do coração deles. Jesus nos mostra que mansidão não é fraqueza. Mansidão não é a mesma coisa que fraqueza. Mansidão é poder sob controle. Mansidão é como uma Ferrari numa rua estreita. Todo o poder do motor está lá, mas você tem de deixar o pé alto. Isso é mansidão. Por que é que nós nos deixamos levar que os homens com as suas injustiças, que os homens nos levem a uma ira desmedida quando nós sabemos que nós haveremos de herdar todas as coisas, que nós herdaremos a terra com Jesus e que com Jesus nós haveremos de julgar vivos e mortos? Bem-aventurados os mansos. Mas a nossa mansidão, entretanto, irmãos, não deve dar lugar à indiferença diante do pecado. Não é que você ser manso te impede de se indignar. Nós percebemos a indignação de Jesus em muitos momentos do Evangelho, quando a vontade do Pai não era conhecida. Jesus mesmo disse que a sua comida e a sua bebida consistiam em fazer a vontade do Pai. É desta fome e desta sede que Jesus está nos falando aqui no verso 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Para um discípulo de Jesus, a justiça, que é a vontade de Deus, é o maior desejo que se pode ter. Um discípulo de Jesus é alguém que não se deixa levar pela cobiça mundana, pelas ansiedades do dia a dia. A cabeça, o coração do discípulo de Jesus está num lugar muito mais alto do que essas coisas menores do cotidiano. O maior desejo de um discípulo de Jesus está expresso na terceira petição do Pai Nosso. Você se lembra qual é? Desafio, gincana bíblica. Terceira petição do Pai Nosso, qual é? Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Esse é o maior desejo de um discípulo de Jesus. Claro, nós não vamos ver essa justiça perfeita enquanto este mundo ainda estiver com a presença do pecado no meio dele, mas o Pai, diz a palavra, há de nos saciar, porque nós já somos parte e nós estamos a caminho do reino de justiça perfeita, em que o erro e o pecado não existem mais. Você vai ver a justiça sendo feita, você será saciado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem tem fome e sede de justiça atenta para a necessidade alheia. O discípulo de Jesus Cristo é alguém que sabe discernir onde a justiça não está presente, então ele busca supri-la com a mesma graça que ele recebeu. Isso é misericórdia. É o olhar para o ferido pelo pecado, é o desejo de tratá-lo segundo a vontade de Deus. Não foi assim que aconteceu conosco com Jesus Cristo? Jesus é o samaritano, nós somos aqueles que estavam caídos à beira do caminho. Nós éramos réus da justiça divina, mas Jesus se entregou e nos resgatou com amor. Eu e você já alcançamos misericórdia, e a misericórdia do Senhor vai nos cobrir, vai cobrir a multidão dos nossos pecados, até o dia do juízo, quando a graça de Deus há de cobrir a multidão de todos os nossos pecados, daqueles que se agarraram a Ele pela fé. Bem-aventurados os misericordiosos. Um discípulo de Jesus sabe o que é a justiça, e ele se esmera por praticar aquilo que é justo.
O coração de um discípulo de Jesus não é dividido. O discípulo de Jesus não é um discípulo domingueiro, enquanto ele vive como a multidão de segunda a sábado. Seu sim é sim, o não é não. A vida do discípulo de Jesus é vivida em luz, não oculta em trevas. Você ser um discípulo de Jesus, você ser limpo de coração, é você ter um caráter como o de Cristo. Jesus podia inquirir com toda a segurança aos seus adversários: quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Mandem, podem falar, façam uma lista aí dos meus pecados. Jesus podia falar isso com toda a segurança. Se eu chegar aqui hoje para vocês e dizer: vamos lá, na igreja de Antioquia, quem de vocês me convence de pecado? Minha mulher vai ser a primeira a levantar a mão aqui, ou os meus filhos, e muitos de vocês também. Mas com Jesus é diferente. Jesus não é assim. Isso que nós vemos em Jesus, essa limpeza de coração, essa pureza de coração, chama-se integridade. São atos exteriores que revelam um coração transformado. Não é perfeição, é uma consciência tanto do pecado quanto da graça que o encobre. E isso nos move a um progresso contínuo em santidade até que Jesus venha. É justiça de Deus implantada em nós. É santidade crescente que permite que nós vejamos a Deus, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, pode haver paz entre aquele que busca a justiça e a integridade e aquele que rejeita o Senhor e a sua vontade? É claro que não. Aliás, é muito estranho quando o erro vive em harmonia com a verdade. Eu espero que não seja o seu caso. Eu espero que não seja o seu caso. Mas isso quer dizer que você deve viver a contender? Será que essa questão de não poder haver comunhão entre erro e verdade é algo que deve levar você a adotar um espírito ressentido e violento? Lembre-se de uma coisa: a missão de Jesus era reconciliar o mundo com Deus. Deus é um Deus de paz. E Deus leva isso tão a sério que Ele enviou o seu Filho, Jesus, como uma oferta de reconciliação. Jesus, eu sei, não disse que não veio trazer a espada, mas a espada que Jesus veio trazer não é a nossa. A espada que Jesus veio trazer é a espada do mundo, contra nós. Eu e você sabemos que o reino não vai ser implantado pela força, mas vai ser implantado no poder da palavra do Senhor. O discípulo de Jesus é alguém que sabe manejar bem essa espada. É alguém que sabe brandi-la com todo o vigor. É alguém que sabe usar a palavra como arma de defesa e arma de ataque. O discípulo de Jesus é alguém que jamais retrocede da sua posição. Ele é um guerreiro do Senhor, mas a sua espada é a palavra. Que o ódio contra o nosso semelhante jamais parta de nós, mas que nós sejamos pacificadores, porque nós somos filhos de um Deus de paz. Ainda assim, nós sabemos que nós vamos ser odiados por causa de Jesus. Você saiba disso. Não se pode esperar sustentar os valores, as virtudes que estão expostos aqui nas bem-aventuranças e esperar que o mundo mantenha amizade conosco. Por isso, um discípulo de Jesus deve ser alguém que deve esperar ser perseguido por causa da justiça. Destaque-se: por causa da justiça. Quando nós fazemos errado e as pessoas nos insultam por causa do mal que praticamos, você não pode reclamar de nada. Mas bem-aventurado é você se o insulto é porque nós seguimos os passos de Jesus e elas nos perseguem e maltratam e levantam mentiras, todo tipo de mentiras e calúnias contra nós por causa de Cristo. Bem-aventurado é você quando isso acontece. Feliz de você quando isso acontece, quando você é perseguido por causa da verdade, por causa de Cristo. Por quê? Porque o mundo odeia aquilo que não é seu. O mundo odeia a verdade e a justiça, ainda que ele diga buscá-las. Você vai ouvir essa conversinha fiada em tudo que é jornal, em tudo que é mídia, que o mundo deseja paz, que o mundo deseja segurança, que o mundo deseja verdade, que o mundo deseja justiça. Mentira! O mundo odeia, na verdade, essas coisas. Na verdade, o mundo odeia essas coisas.
Prova disso é que, como Jesus diz, todos os profetas que vieram antes dos que o ouviam foram perseguidos. O mundo nos odeia por causa da justiça. Não espere que seja diferente. Afinal, não se deu a mesma coisa com Jesus. Jesus era completamente inocente e benigno, e não houve descanso para ele até que os seus inimigos o cravaram numa cruz. Se eles fizeram isso com Jesus Cristo, que dirá de nós? Porém, Jesus não faz esse alerta para o nosso desânimo, mas para a nossa consolação. Nós sermos perseguidos por causa dele, por causa da sua justiça, é contraditoriamente um sinal de alegria e exultação. Por quê? Porque você ser perseguido por Jesus, você ser insultado por Jesus, as pessoas levantarem mentiras em relação a você por causa de Jesus, é um indício claro de que você está no caminho certo. De que o seu coração está no lugar certo. Se nós não estivéssemos no caminho certo, o mundo não nos odiaria. Você seria deixado em paz, sem qualquer perturbação, mas porque nós imitamos o nosso Senhor, nós podemos estar certos que no final da nossa jornada por esse mundo que nos odeia, há uma grande recompensa. Por isso Jesus diz, o reino dos céus é de vocês. Se tudo vai muito bem, se você vive em paz, e não existe nenhuma perseguição por causa de Cristo na sua vida, preocupe-se. Tem alguma coisa errada com você. Mas agora é hora de nós finalizarmos. Bom, nós aprendermos de Jesus, nós obedecermos a Ele, nós o imitarmos, são os indícios do nosso discipulado. Um discípulo aprende, um discípulo obedece, um discípulo imita. Nós não somos discípulos porque nós aprendemos, obedecemos e imitamos de Jesus. Mas porque nós somos discípulos é que nós fazemos tudo isso. Aprender, obedecer e imitar não é a causa do nosso discipulado. Mas nós vamos falar mais disso na semana que vem. Aguarde, não perca, venha, assista. Esteja aqui, porque nós vamos falar mais disso na próxima semana. Por imitar Jesus, então, nós somos bem-aventurados, felizes, abençoados. É a nossa alegria nós nos tornarmos a cada dia mais semelhantes a Ele, mais parecidos com o seu caráter, mais possuidores da santidade que o Pai tanto ama. É nossa alegria sermos imitadores de Jesus. Antes de ir, porém, permitam-me algumas considerações sobre o relacionamento entre bem-aventuranças e a cultura em geral. Creio que você tenha percebido como as bem-aventuranças, essas virtudes que Jesus elenca aqui, são profundamente contraculturais. As bem-aventuranças são um retrato de Cristo, e como um retrato de Cristo, as bem-aventuranças nos colocam em confronto com os valores desse mundo. Você não pode provar das bem-aventuranças sem provar ao mesmo tempo do ódio deste mundo. Você vai provar das bem-aventuranças se você provar do ódio. Você vai ser compreendido, mal compreendido, insultado, perseguido, talvez até morto. E uma má notícia para você, talvez todas essas coisas aconteçam dentro da igreja. Insultado, mal entendido, mal compreendido, perseguido dentro da igreja. Não se surpreenda se isso acontecer. Você vai encarnar valores da mais profunda virtude, de coisas que o mundo diz buscar, e ainda assim você vai ser odiado por causa disso. Tenha bom ânimo, não perca a fé, não perca a graça, mantenha-se firme. As bem-aventuranças são para aqueles que permanecem, a despeito de toda resistência. Porém, também por causa do seu aspecto controverso, as bem-aventuranças são um retrato do que o mundo precisa. O mundo precisa das bem-aventuranças. Justiça, graça, humildade, conciliação. Não é isso que se fala todos os dias nos telejornais? São coisas que despertam os suspiros de esperança, de expectativa, e depois de frustração também no coração das pessoas. O mundo fala disso o tempo todo. O mundo precisa disso. Todos buscam essas virtudes nas pessoas de maior notoriedade, nos homens e mulheres da mídia, na ciência, na política, e não encontram essas coisas ali. É claro, não se pode oferecer aquilo que você não tem. Essas pessoas não podem oferecer aquilo que elas mesmas não experimentaram. Mas eu e você conhecemos o protótipo. Eu e você conhecemos o modelo. Eu e você estamos num relacionamento com Ele.
Nós os que cremos, nós que somos os seus discípulos. Então, quem é que vocês acham que estão encarregados de mostrar o caminho? Quem você acha que está encarregado de revelar a Jesus? Quem você acha que está encarregado de mostrar que uma realidade muito melhor e maior do que qualquer coração esperançoso jamais sonhou, ela existe? Quem você acha que está encarregado de mostrar a Cristo e os valores e as virtudes de Jesus a esse mundo? Quem você acha que é o responsável disso? Imite a Cristo. Imite a Cristo. Há gente sedenta nesse mundo por ver a justiça, graça, amor, paz e consolação que somente Jesus pode dar. Vamos orar.